Quando se fala no Irã, a primeira coisa que vem à cabeça são leis severas, conflitos, mulheres sem direitos e um governo que controla cada detalhe da vida das pessoas. Não é verdade? Mas o que quase ninguém sabe é que por trás dessa imagem existe um país cheio de contradições, segredos ocultos e uma realidade que não aparece nos noticiários. Aqui, enquanto a lei exige que todas as mulheres usem o véu obrigatoriamente, milhares delas caminham pelas ruas das grandes cidades com o cabelo totalmente à mostra, às vezes até colorido, desafiando a lei todos os dias. E se você acha que o país é só deserto, está muito enganado. Este é um dos lugares mais surpreendentes do Oriente Médio, com florestas densas, praias de água cristalina e até montanhas cobertas de neve. O Irã é um lugar onde nada é exatamente o que parece. Uma terra onde tradição e rebeldia se chocam a todo momento, onde o medo convive com a coragem e onde a lei diz uma coisa, mas o povo vive outra completamente diferente. E no vídeo de hoje você vai conhecer um lado do Irã que a mídia não quer que você saiba. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a sua visão sobre essa nação contraditória. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. O Irã está localizado entre o Oriente Médio e a Ásia Central, ocupando uma posição estratégica que sempre definiu seu destino e seus conflitos. Com cerca de 1.600.000 km², ele é um gigante que mistura neve, deserto, montanhas, praias, florestas e até vulcões ativos. Poucos países no mundo têm uma geografia tão extrema quanto a dessa nação. Mais de 60% do território é coberto por cadeias de montanhas, como os Montes Zagros, que atravessam o país de ponta a ponta e criam barreiras naturais que isolam cidades inteiras. No norte, a Cordilheira de Elburz abriga o Monte Damavand, o pico mais alto do país e o maior vulcão da Ásia, um gigante de 5.610 metros de altura, que em dias claros pode ser visto a quilômetros de distância, com seu topo sempre coberto de neve. Mas o que mais impressiona são os desertos. No centro do território está o deserto de Kavir, conhecido como o deserto de sal, que parece um cenário de outro mundo. Já no sudeste fica o deserto de Lut, um dos mais quentes e inóspitos do planeta. O país também possui 2 mares. No norte, o Mar Cáspio, o maior lago do mundo, cercado por florestas úmidas e verdes que parecem até um pedaço da Europa. No sul, o território é banhado pelo Golfo Pérsico e pelo Golfo de Omã, 2 regiões quentes e estratégicas para o comércio de petróleo. Essa geografia faz do Irã um dos países mais diversos da Ásia, um lugar cheio de extremos, surpresas e paisagens que o mundo quase não conhece. Número 2. População. Com uma população de cerca de 89 milhões de habitantes, o Irã é um dos países mais populosos de todo o Oriente Médio. Mas o que muita gente não sabe é que a composição desse povo é extremamente diversa, muito mais do que o governo gosta de admitir. A maior parte da população é formada pelos persas, que representam o coração da identidade iraniana. Mas o país também é lar de curdos, turcomenos, árabes, baluches e armênios, cada um com sua língua, cultura e tradições. Esse mosaico étnico faz do Irã um dos países mais multiculturais da região, mesmo sendo comandado por um governo que tenta impor uma identidade única através da religião. A população também é muito jovem. Quase 60% dos iranianos têm menos de 30 anos. Isso cria um contraste enorme com o modelo político rígido imposto pelo Estado, que tenta controlar uma sociedade moderna, conectada à internet e cheia de sonhos, muitos deles proibidos. A juventude iraniana é conhecida por desafiar regras, criar movimentos sociais e lutar por mais liberdade. A língua oficial é o Farsi, persa, mas dentro do país se falam dezenas de dialetos e outras línguas, algo que o governo tenta minimizar para fortalecer a ideia de identidade única. Já na religião, mais de 90% da população segue o islamismo xiita, tornando o Irã o principal país xiita do mundo. Isso define praticamente tudo: leis, vestimentas, comportamento, tradições, casamento e até punições. No fim das contas, a população iraniana vive entre 2 mundos,
um país jovem, diverso e vibrante, e um governo que tenta manter tudo sob regras severas e tradições inflexíveis. E é isso que define o Irã de hoje. Número 3. Leis severas. O Irã é um dos países com as leis mais rígidas do mundo, governado por um sistema que mistura religião, política e repressão. Aqui, a vida das pessoas é controlada nos mínimos detalhes, desde a forma de vestir até o que podem postar na internet. Tudo começa pelo hijab, o véu obrigatório para todas as mulheres, incluindo turistas. Deixar parte do cabelo à mostra, usar roupas consideradas apertadas ou coloridas demais, pode ser suficiente para receber uma advertência, uma multa, ser detida ou pior. Mas depois dos protestos de 2022, milhões de mulheres tiraram o véu, muitas pintaram o cabelo e passaram a usar roupas mais justas, desafiando a lei e o governo. Isso acontece principalmente nas grandes cidades, onde há mais turistas e menos fiscalização visível. Mas mesmo assim, elas correm risco de sofrer punições, ainda que nem sempre de forma imediata. Demonstrar afeto em público também é proibido. Um beijo, um abraço mais carinhoso, ou até andar de mãos dadas pode ser interpretado como ato indecente. Porém, assim como ocorre com o véu, muitos iranianos, principalmente a geração Z, que rejeita essas leis rígidas, acabam abraçando e beijando em público mesmo que seja discretamente. A internet é outro território controlado. Plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e milhares de sites são bloqueados. Para acessar, os iranianos usam VPN, mas se forem pegos, as punições incluem multas altas, interrogatórios e até prisão. Influenciadores, artistas e jovens são frequentemente detidos por conteúdos imorais ou por críticas indiretas ao governo. E não para por aí. A liberdade de expressão praticamente não existe. Criticar o líder supremo, o governo, as leis islâmicas ou participar de manifestações pode resultar em anos de cadeia. Jornalistas, estudantes e ativistas vivem sob vigilância constante. Muitos jovens tentam lutar por seus direitos, mas grande parte acaba sofrendo punições severas. Outra lei extremamente rígida é a que proíbe a homossexualidade, considerada crime grave. As punições variam de prisão a sentenças muito mais severas, dependendo do caso. É um dos lugares mais hostis do mundo para essa comunidade. E tome muito cuidado ao visitar o país, pois fotografar bases militares, prédios governamentais, policiais ou qualquer local considerado sensível pode levar à prisão imediata. No Irã, tudo o que desagrada o governo pode virar crime. É um país onde a vigilância é constante e onde a punição pode até não chegar na hora, mas sempre chega. Número 4. Paisagens. Quando falamos do Irã, quase ninguém imagina que este país esconde algumas das paisagens mais bonitas, variadas e inesperadas do Oriente Médio. Enquanto o mundo pensa apenas em deserto e repressão, o território revela um cenário completamente diferente. Um dos cenários mais impressionantes é o Lago Urmia, no noroeste do país, uma paisagem que parece saída de um universo paralelo. Ele já foi considerado o maior lago do Oriente Médio e um dos maiores lagos salgados do mundo, mas perdeu grande parte de sua água nas últimas décadas. Sua cor muda do azul para tons rosados por causa de algas e micro-organismos que vivem em condições extremas de salinidade. O chão ao redor parece neve, mas é sal puro, criando um visual que lembra os lagos coloridos da Bolívia, do Senegal e da Austrália. Já no sul, na costa do Golfo Pérsico, o Irã guarda praias quentes, águas calmas e uma atmosfera totalmente diferente do restante do país. A ilha de Kish, por exemplo, é um dos destinos mais visitados pelos iranianos. Ali, praias de água azul turquesa contrastam com hotéis modernos e recifes de corais perfeitos para mergulho, algo que pouca gente imagina existir em um país tão fechado. Outra ilha que parece de outro planeta é Qashm, famosa por suas formações geológicas únicas, cânions estreitos, cavernas de sal e praias isoladas com falésias altíssimas. O destaque é o Vale das Estrelas, onde o vento esculpiu rochas em formas tão estranhas que a população acredita que meteoros caíram ali há milhares de anos. E não para por aí. O Irã também tem a Ilha de Hormuz, conhecida como a Ilha Arco-Íris.
Suas montanhas e praias possuem cores naturais: vermelho, amarelo, verde e roxo, formadas por minerais raros presentes no solo. A Praia Vermelha, em especial, é uma das paisagens mais surreais do Oriente Médio, com água tingida em tons escarlates quando as ondas quebram. Longe das ilhas, o país surpreende também com suas cachoeiras. No sudoeste encontra-se a Cachoeira de Margum, com cerca de 70 metros de altura. Um espetáculo natural impressionante que despenca por uma parede rochosa como uma cortina de água viva. Mas falar do Oriente Médio sem falar em deserto é impossível. O mais impressionante do país é o deserto de Lut, um dos lugares mais quentes e inóspitos de toda a Terra. A NASA já registrou ali temperaturas acima de 70 graus Celsius na superfície, calor suficiente para matar qualquer pessoa em poucos minutos. As formações rochosas, chamadas de caloutes, transformam a paisagem em um verdadeiro labirinto de pedra, como se o deserto tivesse sido esculpido à mão. Nada vive ali. Nada cresce ali. É um dos desertos mais extremos do planeta. Ao lado dele está o deserto de Kavir, conhecido como o deserto de sal. Suas planícies brancas e rachadas, combinadas com áreas de areia movediça e lagos secos, criam uma paisagem tão estranha que parece até falsa. Essa região é tão traiçoeira que até veículos militares evitam se aventurar. É um lugar onde a natureza impõe suas próprias regras e pouquíssimos conseguem desafiar. Mas se você pensa que o país é só deserto ou litoral, está enganado. No norte, a paisagem muda de forma tão radical que parece outro país. A região é completamente verde, úmida e fria, com florestas fechadas que lembram a Europa ou o Sudeste Asiático. As florestas de Hircania, patrimônio da Unesco, são tão antigas que existiam antes da Era do Gelo. Árvores gigantes, névoa baixa, rios gelados e um clima que ninguém imagina existir no Oriente Médio. Montanhas verdes, plantações de chá, vales profundos e colinas cobertas de neblina ao amanhecer. É o lado secreto do Irã, verde, fresco e completamente diferente da imagem de deserto que o mundo costuma imaginar. O Irã é isso, um território que desafia tudo o que você pensa sobre o Oriente Médio. Um país onde é possível cruzar, no mesmo dia, do deserto mais quente da Terra para florestas verdes, montanhas nevadas e ilhas coloridas. Número 6. Poligamia. Assim como em boa parte do mundo islâmico, a poligamia é permitida no Irã. Mas poucas pessoas sabem como ela realmente funciona dentro de um regime religioso e extremamente rígido como o iraniano. Aqui, um homem muçulmano pode se casar com até 4 esposas, desde que cumpra uma regra essencial. Ele precisa ser capaz de sustentar todas elas igualmente, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Se não tiver condições, o casamento múltiplo é proibido. Mas existe um detalhe que muita gente não sabe. Além das esposas definitivas, o Irã também permite um tipo de casamento temporário chamado nikah muta. É uma união legalizada pela religião xiita, que pode durar horas, dias, meses ou anos. Tudo é definido em contrato: tempo, valor do dote e direitos da mulher. Ao final do período, o casamento simplesmente termina, sem divórcio. É algo que não existe na maioria dos países muçulmanos e que causa muita polêmica até entre os próprios iranianos, porque acaba sendo usado por muitos homens como uma forma de driblar as regras tradicionais. Mesmo com essas permissões, a poligamia não é tão comum quanto parece. Em grandes cidades como Teherã, Shiraz e Isfahan, a maioria dos jovens rejeita totalmente a ideia. Para eles, poligamia é coisa de gerações antigas. Já nas regiões mais conservadoras, especialmente em áreas rurais, ela ainda acontece, quase sempre arranjada pelas famílias, e o amor nem sempre é o principal fator. Em alguns casos, as esposas vivem em casas diferentes, e o marido divide seu tempo igualmente entre elas. Um sistema que para o Ocidente parece estranho, injusto ou até surreal, mas que no Irã é visto como parte da fé e da cultura. Outra coisa importante: mulheres iranianas não podem ter mais de um marido, e qualquer relacionamento fora do casamento é considerado crime grave, com punições severas. A desigualdade é clara. O homem tem direito ao casamento múltiplo, a mulher, não. Número 5. Capital. A capital do Irã é Teherã, uma cidade gigantesca, intensa e cheia de contrastes.
o tipo de lugar onde tradição e modernidade batem de frente o tempo todo. Com mais de 9 milhões de habitantes na cidade e cerca de 15 milhões na região metropolitana, Teherã é um dos maiores centros urbanos de toda a Ásia. Mas não se engane, apesar do tamanho, essa não é uma capital parecida com Dubai, Doha ou Abu Dhabi. Teherã é caótica, altamente vigiada, cheia de regras e ao mesmo tempo surpreendente. A cidade fica aos pés da Cordilheira de Elburz, e no inverno as montanhas ficam cobertas de neve, criando um contraste surreal com o trânsito pesado, a poluição e a vida urbana agitada. Teherã está a mais de 1.100 metros de altitude, e isso faz com que o clima mude rapidamente. Enquanto o sul da cidade está quente, o norte pode estar frio ou até nevando, algo que parece inacreditável para um país do Oriente Médio. E mesmo sendo uma cidade pesada, vigiada e cheia de limitações, Teherã guarda lugares impressionantes, como a Torre Milad, com seus 435 metros de altura, que domina o horizonte. É uma das estruturas mais altas da Ásia e um símbolo moderno do país. Outro símbolo marcante da capital é a Torre Azad, o monumento mais famoso de Teherã. Construída em 1971 para celebrar os 2.500 anos do Império Persa, ela mistura a arquitetura antiga com linhas modernas e se tornou o cartão postal oficial do país. Outro destaque é o Grande Bazar de Teherã, um labirinto gigantesco com mais de 10 quilômetros de corredores, onde se encontra absolutamente de tudo: ouro, tecidos, tapetes persas, especiarias, antiguidades e produtos artesanais que fazem parte da cultura iraniana há séculos. Já o Palácio Golestan, Patrimônio Mundial da Unesco, é um dos prédios mais belos de todo o Oriente Médio e um dos mais importantes da história persa. Teherã não é uma capital para turistas que buscam luxo, mas é uma cidade vibrante, culturalmente profunda e, ao mesmo tempo, uma das mais vigiadas do mundo. Número 7. História. A história do Irã é uma das mais antigas, ricas e poderosas do planeta. Poucos países carregam tanto peso histórico quanto esta terra que já governou impérios inteiros, derrubou reis, enfrentou invasões e mudou completamente o destino do Oriente Médio. Tudo começou com o Império Persa, fundado por Ciro, o Grande, no século VI a.C. Esse império se tornou um dos maiores da história, dominando territórios que iam da Grécia ao Egito, da Turquia à Índia. Os persas foram pioneiros em administração, engenharia, escrita, arquitetura e direitos humanos. A famosa Persépolis, construída por Dário e Xerxes, é a prova viva dessa grandiosidade, um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do mundo. Mas o capítulo mais importante e mais polêmico da história recente do país aconteceu no século XX. Durante décadas, o Irã foi governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca aliado dos Estados Unidos e da Europa. Ele modernizou o país rapidamente, abriu universidades, trouxe música ocidental, incentivou roupas modernas e até transformou Teherã em símbolo de luxo. Mas por trás disso, havia um governo autoritário, rico, desconectado do povo e acusado de corrupção. O povo estava cansado, e a revolta começou a crescer nas ruas. Foi então que surgiu uma figura que mudaria tudo: o Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder religioso exilado que se tornou a voz da oposição. Em 1979, o povo se levantou, milhões foram às ruas e o Shah Mohammad fugiu do país. Essa revolução mudou completamente o país e o mundo. O Irã deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república islâmica, governada por líderes religiosos. As leis mudaram, o véu virou obrigação, a censura aumentou e a política externa se transformou radicalmente. O país passou de aliado dos Estados Unidos a um de seus maiores inimigos. Nos anos seguintes, o Irã se isolou ainda mais. Investiu em tecnologia militar, formou alianças com grupos armados no Oriente Médio e passou a ser alvo de sanções internacionais severas. Número 8. Curiosidades. O Irã é um dos países mais curiosos e surpreendentes do mundo. E quanto mais você descobre sobre ele, mais percebe que muita coisa não faz sentido para os padrões ocidentais. É um país cheio de regras estranhas, costumes antigos, fenômenos únicos e curiosidades que deixam qualquer viajante de boca aberta.
A primeira delas é que o Irã possui um dos maiores índices de cirurgias plásticas de nariz do mundo. Por causa do véu obrigatório, muitas mulheres usam o rosto como forma de expressão, e a rinoplastia virou símbolo de status social. É tão comum que até homens exibem curativos no nariz como sinal de prestígio. Outra curiosidade: o Irã tem um calendário diferente. Enquanto o mundo usa o calendário gregoriano, lá se usa o calendário solar persa, que possui outros meses, outro ano novos e uma lógica completamente diferentes. Inclusive, o Ano Novo iraniano, chamado Nowruz, é celebrado no primeiro dia da primavera, não em janeiro. O país também possui postos de gasolina separados para homens e mulheres, pois o governo considera inapropriado que ambos fiquem muito próximos na fila. Em alguns terminais de ônibus, o transporte também é dividido. Mulheres na frente, homens atrás. E se você acha que acabou, prepare-se. No Irã, mulheres não podem assistir a jogos de futebol masculino em muitos estádios, algo impensável para boa parte do mundo. Apesar de algumas flexibilizações recentes, a regra continua forte em várias regiões. Outro fato curioso é que o Irã é um dos maiores consumidores de pistache do mundo. Esse alimento é tão importante para o país que já causou até crises econômicas, já que o pistache iraniano é considerado um dos melhores e mais caros do planeta. O Irã também abriga algo surpreendente: a maior população de gatos de rua do Oriente Médio. Em Teherã, é comum ver centenas de gatos por praça, por rua, por bairro. Eles são alimentados pelos próprios moradores, que acreditam que ajudar gatos traz boa sorte. Para completar, existe um detalhe que muita gente não sabe. O Irã é um dos países mais seguros do Oriente Médio no quesito criminalidade. Roubos armados e homicídios são raros. O perigo real vem das leis severas, não da violência urbana. O Irã é assim, cheio de regras incomuns, proibições estranhas, tradições milenares e elementos que você jamais imaginaria encontrar em um país tão fechado. Número 9. Danças tradicionais. Apesar de ser um país cheio de restrições, o Irã possui algumas danças tradicionais extremamente famosas, muitas delas preservadas há centenas de anos. Cada uma representa uma região, um povo e uma parte da alma persa. A dança mais icônica é a dança persa clássica, conhecida pela elegância dos movimentos das mãos, braços e expressões faciais. Diferente de muitas danças do Oriente Médio que focam no quadril, a dança persa é suave, poética, delicada e cheia de simbolismo. Os passos imitam elementos da natureza, como o vento, as flores e o voo dos pássaros. As mulheres usam vestidos longos e coloridos, e os homens trajes tradicionais com mantos e turbantes. Outra dança extremamente famosa no país é a Govend, ou Halparke, a tradicional dança dos curdos iranianos. É feita em círculo, com homens e mulheres lado a lado segurando as mãos ou lenços, enquanto avançam em passos sincronizados. É uma dança de união, força e resistência cultural. No Irã, ela é tão popular que aparece em quase todos os casamentos curdos. Já no noroeste do país, a mais conhecida é a dança azeri, marcada por passos rápidos, giros fortes e postura imponente. Os homens realizam movimentos que representam coragem e honra, enquanto as mulheres dançam com leveza e graça. Outra dança muito conhecida é a bandari, típica da região costeira do Golfo Pérsico. Influenciada por culturas africanas e árabes, é a dança mais alegre do Irã, com batidas rápidas, movimentos energéticos e muita expressão corporal. Ela é muito usada em celebrações e festas familiares no sul do país, especialmente em Bandarabas, Bushehr e nas ilhas iranianas. Além delas, existem centenas de variações regionais, cada uma com seu estilo próprio, vestimentas específicas e significados que contam a história e as lutas do povo iraniano. Número 10. Culinária. A culinária do Irã é uma mistura de tradição, especiarias, alimentos simples e pratos carregados de história. O prato mais tradicional do país é o chelo kebab, considerado o símbolo nacional. Ele é feito de carne moída temperada com cúrcuma, pimenta e cebola, assada em grelhas longas e servida com arroz amanteigado e tomates grelhados. Pode parecer simples, mas para os iranianos é uma refeição carregada de orgulho. Outro prato muito popular é o gourmet sabzi, um ensopado verde escuro feito com ervas frescas, feijão,
limão seco e carne. É um dos pratos mais aromáticos do Oriente Médio e tem sabor forte, com um toque levemente ácido que surpreende qualquer visitante. O fezenjan é outro clássico da culinária iraniana. Um molho espesso feito de nozes moídas e xarope de romã, geralmente servido com frango. Mas o Irã também tem pratos que podem chocar quem não está acostumado. Um dos mais exóticos é o kale pache, uma sopa feita com cabeça de ovelha, incluindo língua, olhos e bochechas. É servido logo cedo no café da manhã e considerado um prato energético. Mas falar em comida iraniana sem mencionar o pão é impossível. Existem mais de 30 tipos diferentes, mas os mais populares são o sangak, assado em pedras quentes, e o barbari, um pão espesso que é praticamente sagrado. No Irã, jogar pão fora é considerado um pecado, e muitas famílias embrulham até os pedaços que sobraram em toalhas para não desrespeitar o alimento. Por fim, nas regiões do Golfo Pérsico, a culinária é mais leve e usa bastante peixe, camarão e arroz. Já no norte do país, perto do Mar Cáspio, os pratos são mais úmidos, com uso de verduras, vegetais e ervas frescas. A culinária iraniana é isso: forte, intensa, cheia de rituais, carregada de tradições religiosas e com pratos que vão do delicioso ao completamente chocante. Em resumo, o Irã é um país que desafia tudo o que você imagina sobre o Oriente Médio. Uma terra onde tradições milenares convivem com leis extremamente rígidas, onde mulheres lutam por liberdade em um sistema que tenta controlar cada detalhe da vida, e onde jovens modernos vivem presos em uma realidade que não combina com seus sonhos. Uma nação com um passado grandioso e um presente que divide opiniões no mundo inteiro. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.